Olá, bora embarcar numa viagem de 1000 anos de história. A gente vai entender juntos como é que o mapa do mundo, esse que a gente conhece hoje, foi basicamente desenhado a partir das cinzas do grandioso Império Romano. É uma história fascinante de colapso, de muita mistura cultural e, claro, da construção lenta, bem lenta, de uma nova ordem política. A pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. Como é que uma estrutura gigante como o Império Romano se espatifou em centenas de pedacinhos, os domínios feudais, para depois, muito tempo depois, se reorganizar nas nações que formam a Europa de hoje? Para entender essa baita transformação, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. Então, nosso ponto de partida é o ano 476 depois de Cristo. É a data que marca a queda do Império Romano do Ocidente. E olha, esse evento não foi só o fim de um império, não. Foi, na verdade, o começo de uma era completamente nova. E são as fundações dessa nova era que a gente começa a explorar agora. E aqui já temos uma mudança de perspectiva muito importante. Por anos, a gente ouviu falar em invasões bárbaras, né? Aquela imagem de violência, de ruptura total. Hoje, os historiadores preferem um termo um pouco diferente: migrações germânicas. E por que isso? Porque essa palavra, migração, reflete muito melhor um processo que foi longo, foi gradual, foi complexo. Era a gente se acomodando, negociando, convivendo nas fronteiras do império. Não foi só guerra e destruição. A Europa medieval não era nem romana nem germânica. Ela foi uma fusão, uma síntese única. Pensa só, dos romanos ficou o legado da língua, do direito, da organização. Das tradições germânicas veio a ideia da lealdade pessoal que vai ser a base de tudo no feudalismo. E para juntar tudo isso, a tradição cristã. A igreja foi a única instituição que ficou de pé depois que Roma caiu. Juntando esses três pilares, o resultado foi uma civilização completamente nova. Essa frase resume a ideia perfeitamente. Não foi uma quebra de um dia para o outro, mas sim um longo processo de fusão. Foi do encontro dessas três grandes culturas que nasceu uma civilização original, e é essa mistura que vai definir os próximos séculos. Bom, e a partir dessa base toda, surge uma organização política e social totalmente nova: o feudalismo. Vamos entender agora como esse sistema, que era todo baseado em lealdades e na posse da terra, acabou estruturando o continente por séculos. A sociedade feudal era super rígida, dividida em três ordens. Tinham os oratores, que era o clero, o pessoal que orava, os belatores, a nobreza, que guerreava, e sustentando essa galera toda, os laboratores, os trabalhadores. O gráfico aqui deixa bem claro qual era a base dessa pirâmide. Uma maioria esmagadora da população ralava para sustentar uma elite bem pequena. E a igreja dizia que essa ordem era divina, que não podia mudar. Nesse sistema todo, o poder não vinha de uma lei central, de um governo forte. Ele vinha de uma teia de relações pessoais. E o coração disso era a relação de suzerania e vassalagem. Era um pacto de lealdade, sabe? O suzerano dava um pedaço de terra, o feudo, e proteção. Em troca, o vassalo jurava a fidelidade e ajuda militar. A Europa era governada por esses laços individuais. E qual a consequência disso tudo? Uma fragmentação absurda do poder. A economia era agrária, cada feudo produzia praticamente tudo o que precisava. Com isso, o rei virou uma figura distante, quase simbólica. O poder de verdade, o poder de mandar e desmandar, estava nas mãos de incontáveis senhores feudais espalhados por aí. Mas, claro, essa ordem não ia durar para sempre. Uma força nova começou a surgir, e com ela vieram as primeiras rachaduras na estrutura super sólida do feudalismo, o renascimento do comércio e das cidades. O grande estopim foram as cruzadas. Embora tivessem um objetivo religioso, na prática, elas reabriram as rotas comerciais com o Oriente. De repente, começaram a chegar especiarias, produtos de luxo. Isso fez o dinheiro voltar a circular, fez surgir em grandes feiras comerciais e, aos poucos, foi transformando completamente a paisagem econômica da Europa. E com o comércio, as cidades, os chamados burgos, renascem. E junto com elas, surge uma nova classe social, a burguesia. Qual era a grande diferença deles? A riqueza de um burguês não vinha da terra como a de um nobre. Vinha do comércio, do dinheiro, do capital. E isso, claro, desafiava toda a lógica do sistema feudal. E essa nova força, a burguesia, vai ser a peça-chave na construção do que a gente chama de estados modernos. É aqui que a história dá uma virada fundamental, com a ascensão dos reis ao poder. O que a gente vê se formar aqui é uma aliança de conveniência, mas uma aliança extremamente poderosa. Pensem bem. A burguesia precisava de ordem para fazer negócio.
leis que valessem para todo mundo, uma moeda única, estradas seguras. O rei, por sua vez, precisava de grana para montar um exército profissional e, finalmente, diminuiu o poder dos senhores feudais. Foi um casamento perfeito de interesses. Um tinha exatamente o que o outro precisava. Para a nobreza, o resultado foi drástico. Com exércitos profissionais pagos pela burguesia, os nobres perderam o seu principal papel, que era o de guerrear. Eles viraram uma espécie de nobreza de corte, que vivia no palácio dependendo dos favores do rei para manter seu status. É um sinal claríssimo de que o poder estava se centralizando. Esse processo de centralização se espalhou pela Europa, mas cada país no seu ritmo. Portugal foi pioneiro, já consolidando sua unificação lá em 1385. A Espanha veio logo depois, em 1492, no final da Reconquista. Já na França e na Inglaterra, essa centralização foi forjada no fogo de guerras longas, como a Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas, que, no fim das contas, fortaleceram o poder do rei e criaram um primeiro sentimento de identidade nacional. E assim a gente chega ao final da nossa jornada, conectando esses 1000 anos de transformações gigantescas com o mundo em que a gente vive hoje. Esse slide aqui amarra toda a nossa história. A gente começou com aquela fusão que criou o mundo medieval, depois passou pelo auge do feudalismo com o poder todo fragmentado, vimos o comércio renascer e começar a corroer essa estrutura por dentro e, por fim, acompanhamos a aliança entre o rei e a burguesia forjando os estados nacionais. É uma sequência lógica de causa e efeito. Mas por que tudo isso importa tanto hoje? Porque a grande invenção política daquela época, o Estado-nação, com fronteiras definidas, um governo central, leis para todo mundo, é a mesmíssima estrutura que organiza o nosso mapa político global até hoje. As raízes do nosso presente estão fincadas lá nesse passado. Isso tudo nos deixa com uma reflexão para o final. Se o Estado-nação foi a grande resposta política para os desafios daquele tempo, qual será a grande invenção política para os desafios do nosso tempo? Fica aí uma pergunta para a gente pensar.